quantos anos você tinha quando o FNAF 1 foi lançado? Sabemos, né, que FNAF 1 foi o primeiro da grande franquia que foi o FNAF e já começou com bastante sucesso. O jogo já cresceu logo na sua iniciativa, por mais que para Scott Cawthon demorou questão de anos para ter uma obra dele se tornar famoso. Mas FNAF não demorou muito para se tornar um grande jogo. Inclusive com FNAF 1 já sendo bastante gravado por muitos youtubers, ficando tanto famoso lá na gringa, quanto também aqui no Brasil, com alguns streamers barra youtubers jogando eles que são bastante conhecidos. Porém, será que FNAF 1 realmente começou muito bom? Será que começou como a gente lembra, como realmente um jogo maravilhoso? Ou será que é apenas nostalgia da gente? É isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo. Oi, eu sou o Tony Yoshi. FNAF 1 foi lançado dia 8 de agosto de 2014. Quase 11 anos de FNAF. Muito tempo. Nossa, eu tô ficando velho. FNAF 1, ele foi a ideia do Scott Cawthon depois de um jogo dele ter sido um fracasso, que foi um jogo que era um simulador de serralheria, onde teve grandes críticas de que os personagens pareciam animatronics, né? Que a animação era tudo feio, que pareciam animatronics feios, e que fez o Scott Cawthon ter uma grande depressão até. Foi realmente algo muito sério no Scott Cawthon, mas logo ele teve uma ideia. Ele pegou essas críticas destrutivas até, e transformou em um jogo que virou o FNAF. Ele fez praticamente tudo sozinho, e bom, como já se passaram quase 11 anos, já dá pra perceber que realmente foi um grande sucesso e que valeu a pena todo o esforço do Scott Cawthon. Mas agora vamos ter que analisar realmente se o jogo já era bom pra época e ainda é bom hoje em dia, ou se é só pura nostalgia de nós fãs de FNAF. Então, como sabem, já vou tentar analisar FNAF 1 pelo primeiro tópico, que é a jogabilidade. A jogabilidade do FNAF 1 ela é bem simples, né? No PC praticamente é só mouse, que você tem que fechar as duas portas, tem a questão da câmera também. E eu até digo que FNAF 1 ele foi meio que diferente dos outros jogos de terror da época, de 2013, 2014, porque na época os jogos que eram famosos eram Slenderman e Outlast, que eram os jogos que você poderia andar e achar o bicho no meio do mapa. Porém, FNAF 1, você simplesmente ficava parado no meio de um escritório e você tinha que simplesmente sobreviver apenas ali, fechando as portas, com a questão da energia. E podemos dizer até que a ideia é legal, mas colocando na questão que no PC é só mouse, dói muito a mão, ter que mexer muito assim. Realmente não é tão bom assim. Até levando também em questão da Custom Night, onde você tem que ser muito rápido, por causa que a estratégia é praticamente travar o Fred na última câmera antes de entrar no seu escritório, onde você não precisa nem olhar pro Forte, você tem que literalmente ficar abrindo e fechando a câmera e vendo as duas portas, bem rápido, para manipular a contagem do Forte de sair da Pirate Cove. Só de pensar em fazer isso de novo já realmente já dá um sofrimento na minha mão, que dói muito tentar ficar mexendo tanto assim. Podemos dizer assim que é uma ideia legal. Pode até se dizer também que é uma jogabilidade simples, então daria um ok. Porém, pela questão de que pode doer a mão, eu acho que desce a nota um pouco. E é por isso mesmo. Agora o segundo tópico, que é o terror. Se vocês já viram meus 3 últimos vídeos, cansado de saber que eu acho que FNAF não tem muito terror, e FNAF 1 não é nada longe disso. Eu acho que no início até poderia dar um medinho aqui e ali, né, por causa do desconhecido e tal, mas com o passar do tempo parece que o terror só foi piorando, né? Parece que FNAF 1 com o terror só foi piorando mesmo. Você não sente mais nenhum medo depois de 10 minutos jogando, e chutando alto ainda. Então, como quase todos os outros FNAF, o tópico de terror vai ser a menor nota que vai ter no jogo inteiro. Agora, tópico obviamente mais importante de todo FNAF é
a história. A história de FNAF 1 é basicamente a história que a gente conhece, porém mais simples. Que no caso ele é muito falado na questão dos jornais que aparecem em uma certa câmera. Que basicamente fala que tinha um cara, ele matou 5 crianças, essas crianças desapareceram, não foram achados os corpos da polícia. E que até teve um acusado, até chegou uma pessoa a ser acusada, porém foi solta por falta de provas. Se eu não me engano, é praticamente tudo isso, falando de forma resumida. E meio que o resto é para as pessoas teorizarem. É realmente bem mais simples. E obviamente seria mais simples, já que era apenas o começo de um projeto de algo grandioso que foi FNAF. E na verdade nem tinha muita expectativa de sucesso. Então por isso que a história no começo era bem superficial mesmo, a história era bem pequena. Terminando também a questão da história, é que também as 5 almas dessas crianças que foram mortas pelo assassino entraram dentro dos animatronics, que no caso foi o Fred, Bonnie, Chica, Fox e o Golden Fred, que é o animatronic mais misterioso, que ele só teleporta na sua sala sem muito o que fazer. Mas se eu não me engano, você tinha como cauterar o Golden Fred apenas abrindo e fechando a câmera. Então, concluindo a questão da história, é realmente uma história pequena, uma história simples, mas que tem muito valor até mesmo no dia de hoje. E também foi maravilhoso, até no primeiro jogo realmente, já ter essa história pequena, porque o resto é questão de teorias. As pessoas teorizavam o que achavam, e por isso que a comunidade de FNAF ficou tão grande, porque as pessoas começaram a teorizar e dar feedback na teoria das outras pessoas. Com isso, FNAF 1 foi praticamente uma porta para vários criadores de conteúdo hoje, que no caso aqui no Brasil já foi o Renan Souzones, foi o Corey, o Mr. Léo e entre outros também que ficaram conhecidos por fazer FNAF. Não falando que eles só foram conhecidos por fazer isso, mas que ganharam um certo reconhecimento pelo jogo. Esses 3 aí que eu citei, ficaram muito famosos pelas teorias que faziam. Mas até na questão da gringa, o The Game Theories também ganhou muito reconhecimento pela teoria de FNAF. E até mesmo falando do The Game Theories, teve também, acho que a primeira grande teoria de FNAF, que foi a questão de que FNAF 1 foi inspirado numa tragédia real, no massacre que ocorreu na Chuck E. Cheese. Já desmentindo isso hoje para vocês, não foi isso que inspirou Scott Cawthon. Como eu falei no início do vídeo, o que inspirou Scott Cawthon foi realmente nas críticas destrutivas que ocorreu, que ele teve uma ideia de fazer um jogo de terror com animatronics. E também porque se for olhar bem nos livros de FNAF, fica bem claro, acho que na primeira página do livro fala que o FNAF é apenas algo de ficção, não tem nada a ver com algo real. Talvez algumas pessoas que estão vendo esse vídeo acham que é meio desnecessário falar isso, porque já tá bem claro, mas é sempre bom deixar claro que não foi inspirado em algo real, porque pode acontecer algo que não aconteceu no caso da HBO. Deu muito problema pro Corey, apenas deixando claro para isso. Então, para quem não sabe, não tem nada a ver com a vida real, é apenas ficção. FNAF é apenas ficção, sem nada a ver com algo que aconteceu na vida real. Então, concluindo o vídeo, FNAF 1 para mim, ele é uma nota 5/6. Ele é bem mediano, dizendo hoje em dia. Eu gosto muito de FNAF 1, mas eu acho que não é um jogo excelente, não seria tipo um jogo pra ser 7 ou mais. Acho que é 6 assim no máximo, e fica por isso mesmo. E também porque obviamente foi o primeiro. Na minha opinião, FNAF 1 ele tem mais importância histórica do que na questão de jogabilidade. Porque, como eu falei, a jogabilidade ela dói muito a mão se você jogar no PC. No celular eu já não tenho muita certeza. Mas a história é legal, um grande porte para teorias. Tem até uma nota ok, uma nota que tá na média, 5/6. Então pra mim tá de boa. Lembrando que é apenas minha opinião, vocês podem ter uma diferente e tá tudo certo. Então é isso, gente. Obrigado por clicarem nesse vídeo e tchau.